Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Moacir e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma proposta de uma aula a respeito de metodologias ativas e ensino de gramática na sala de aula. O assunto é conhecimentos a respeito da estrutura da oração. Vamos para o vídeo? Bem, pessoal, começando aqui com o nosso slide inicial, essa nuvem eu fiz no WordArt, vou deixar o link aqui na descrição. Antes da gente passar para a atividade em si, vamos relembrar os passos, né? Primeiro passo é o resgate dos conhecimentos prévios, onde a gente vai fazer toda uma parte de conversa com os alunos a respeito do que eles já sabem sobre aquele tema, de acordo com os conhecimentos linguísticos prévios deles. Depois, nós vamos passar para o desenvolvimento dos conhecimentos profundos sobre o tema, onde a gente vai realmente tratar a respeito da questão da estrutura da oração. E no terceiro passo, que é relativo à questão da metacognição, a gente vai fazer aqui a produção, no caso uma produção de texto, de acordo com a atividade que a gente trabalhou também. No primeiro passo, o resgate dos conhecimentos prévios, nós vamos colocar aqui um conjunto de 3 orações para representar esse momento com os alunos. Então, eu coloquei aqui 3 orações. A primeira, laranjas João de gosta. A segunda, castelo os deixei no meninos. E a terceira, caixas colocou ele na mesa. É o momento da gente fazer aquele bate-bola com os alunos. A gente vai fazer algumas perguntas iniciais. Vocês podem fazer inúmeras perguntas a respeito dessas 3 frases, mas eu vou colocar aqui algumas sugestões. Então, você compreende os sentidos das palavras das orações acima isoladamente? Se é possível entender o sentido das palavras, também é possível compreender a oração completa? Quais são os problemas das orações acima? E esse momento da aula vai levar 5 a 10 minutos. Você pode ampliar, você pode diminuir de acordo com a forma como os alunos estão se comportando na sala. Se houver um maior interesse da turma em aprofundar um debate, eu sou a favor da gente sempre estender um pouquinho mais. E aí nós passamos para a parte em que os alunos mesmos vão fazer o concerto das orações, né? Eles vão colocar as orações da forma correta. Então, a oração 1, João gosta de laranjas. A oração 2, deixei os meninos no castelo. E a oração 3, ele colocou as caixas na mesa. E aí, nós vamos passar para uma organização dessas orações em 4 colunas. Como vocês podem ver, nós temos aí a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4, relativas à posição do sujeito, posição do verbo, né, posição do complemento e do adjunto. Então, os alunos vão ter um espaço para que eles possam organizar essas frases de acordo com o que eles entendem que deve ser a posição de cada termo. Eles vão perceber que na segunda frase o verbo deixei não apresenta um sujeito explícito, né? Então eles podem deixar essa coluna em branco ou eles podem colocar dessa forma, né, entre parênteses o eu. A partir daí, nós vamos fazer uma problematização a respeito de como eles construíram essa tabela. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que os termos da segunda coluna têm em comum? Outra pergunta: na coluna 1 é possível preencher todos os espaços? 3. Como os termos da coluna 3 se relacionam com os termos da coluna 2? Para a gente já estimular também a mostrar para eles a questão da predicação do verbo, né? E 4. O que os termos da coluna 4 indicam em cada uma das orações? A partir daí, nós vamos conseguir mostrar para os alunos que a língua portuguesa tem uma ordem canônica. Na verdade, eles vão perceber isso sozinhos, né? A atividade propõe, o próprio aluno vai descobrindo passo a passo o caminho do aprendizado. Então, nós vemos aqui nesse slide a ordem canônica: sujeito, verbo, complemento e adjunto. E aí nós passamos para um outro conjunto de frases para serem analisadas. A frase 1, o linguista Noam Chomsky formulou a hipótese da faculdade de linguagem. A frase 2, os seres humanos apresentam uma dotação biológica para a aquisição das línguas.
E a frase 3, essa predisposição biológica permite que crianças adquiram a língua naturalmente. Com essas 3 frases, nós podemos estruturar um texto. Então, a gente dá um comando para o aluno assim, a partir de agora, né, com as orações 1, 2 e 3, nós podemos utilizar essa estrutura para construir um texto. Nós podemos observar também que alguns termos dessas orações vão estar em negrito. E vamos pedir para os alunos informarem para a gente qual que é a função desses termos que estão em negrito e qual que é a importância, como eles percebem a importância desse termo para melhorar o entendimento do texto, para melhor construção do texto. E aí nós mostramos para os alunos, construímos junto com eles no quadro ou a partir de outro tipo de material concreto, né, que a gente estiver trabalhando. O material concreto ele é muito importante para facilitar a visualização, mas não precisa de ser nada assim extremamente tecnológico. Cartolina, papel, os materiais são muito simples e são muito eficientes. Em toda a simplicidade deles, eles conseguem ser muito eficientes. Então vai muito da criatividade do professor e até mesmo de cada grupo de alunos pode participar fazendo também a montagem de um material. A gente pode fazer um laboratório criando materiais também na sala. Eu acho uma atividade super divertida e também envolve bastante os estudantes. Então, voltando aqui, nós temos um pequeno texto. Na década de 50, o linguista Noam Chomsky formulou a hipótese da faculdade de linguagem. De acordo com o pesquisador, os seres humanos apresentam uma dotação biológica para a aquisição das línguas. Essa predisposição biológica permite que crianças adquiram a língua naturalmente. E a partir daqui, nós podemos fazer uma pequena explicação para os alunos, que a partir de frases bem construídas, frases simples, mas bem construídas, a gente tem um texto que pode ser muito bem estruturado, seguindo basicamente essa ordem canônica da língua. Então a gente não precisa fazer grandes textos rebuscados com palavras muito complexas, né? Então, observando o texto que foi construído com essas 3 frases, nós podemos mostrar para os alunos que a partir da ordem canônica a gente consegue construir um texto muito bem estruturado e de maneira simples, para que a gente possa ter clareza, né? O objetivo do texto é ser claro, é ele chegar no leitor e informar aquilo que o emissor tinha a intenção de informar. Então, com um texto simples, nós vemos aqui nesse slide que toda a informação que a gente queria passar chegou da maneira que a gente queria informar. Então, teve sucesso. Passando então, nós vamos ver que o aluno agora vai ter a oportunidade de trabalhar. Então, mãos à obra, né? Agora você deve elaborar um texto com apenas 2 orações. Construa o texto com a ordem das perguntas e, à medida que você estiver se sentindo confiante, reescreva o texto modificando a ordem das perguntas para testar variações e aprender novas formas de estruturar suas ideias. É uma aula simples, é uma aula que tem um conteúdo bastante acessível para o aluno, então é muito interessante que a gente dê espaço para que ele possa fazer testes com a estrutura linguística. É um momento muito importante dentro da sala de aula o aluno ter possibilidade de errar, de reescrever, de tentar novas possibilidades. Essa fase é muito importante na construção textual. Infelizmente, a gente prepara muitas vezes os nossos alunos para chegar na hora da prova e fazer uma redação como se ele fosse um especialista. E ele não é um especialista. Ele está aprendendo. Então ele precisa de tempo para testar as possibilidades. Então eu sou um defensor de uma aula com tempo mais flexível para que o aluno possa fazer testes, inúmeros testes, e construir uma escrita criativa, uma escrita segura. Então, nesse slide nós podemos ver aí que temos 2 orações. A oração 1 tem as perguntas onde, quem, fez o que e como. E a oração 2 tem quando, quem, estava como e por quê. Juntando essas 2 orações, a gente vai ter um texto também muito bem formado. A partir desse exercício, nós podemos retomar uma atividade em conjunto com a turma, pedindo para que os alunos apresentem os textos, para que eles mostrem primeiro uns para os outros e depois eles venham na frente comentar, que eles possam comentar do lugar onde eles estão. As dinâmicas são incontáveis que a gente pode utilizar dentro da sala de aula para conseguir fazer essa atividade de uma maneira interessante e manter o aluno
participativo durante a aula. Então, eu vejo que, seguindo esses 3 passos, a gente tem uma aula muito dinâmica, uma aula que vai estar sempre chamando a atenção do estudante e chamando o estudante para participar junto com o professor, junto com os outros alunos, na construção do seu próprio conhecimento. Por fim, eu acho muito importante também a gente ressaltar a construção do glossário da aula, né? Se nós, em todas as aulas, conseguíssemos formar um glossário com os estudantes, depois de 10 aulas, nós teríamos já um aluno que teria um repertório lexical muito mais amplo para que ele possa aplicar nos textos. Eu gostaria de deixar registrado também que essa aula foi desenvolvida durante um projeto de extensão realizado pela Universidade de Brasília na Escola Sede 104 do Recanto das Emas, sob a orientação da professora Heloísa Pilati, com a participação dos professores Moacir, Mirceia Cândida, Cíntia e os alunos Amanda de Paula Alves, Ana Carolina de Castro, Bruna Basso, Bruno Bonadio, Diana Cristina, Emanuele Cristine, Laís Rodrigues, Mirna Barcelos, Nilson Barros e Raíssa Carvalho. A participação de todos foi essencial para que a gente pudesse constituir um conjunto de aulas que foi aplicado para que os alunos tivessem o acesso a uma metodologia diferenciada no ensino de gramática. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal UNB Mais Educação, também se inscrevessem no canal Gramaticoteca 2.0. Eu agradeço a presença de todos. Até mais!